opinião você tem? Amigo internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast do Programa Alerta. Esse sábado a gente vai discutir alguns temas, ou penso ser temas bastante interessantes que a gente precisa discutir. Estamos vivendo tempos diferentes, né? Tempos complexos e complicados para o mundo. Primeiro vamos falar da nossa situação. O Brasil hoje é um Brasil dividido. A gente sabe que ele entrou no último período eleitoral, nas eleições de 2018, de um jeito e saiu de outro. A sociedade brasileira saiu de outra forma daquele pleito eleitoral. Naquele momento, a sociedade mostrou que ela não estava contente, ou pelo menos a grande maioria, e não estava contente com aquilo que vinha acontecendo com o país, com seus dirigentes, e decidiu fazer uma mudança. Pois bem, essa mudança foi feita e, é lógico, foi uma mudança em tese até radical, né? Para o que a sociedade brasileira queria e precisava naquele momento. E depois, na continuação daquele momento de dúvida e de que não queria mais uma coisa e aí partiu para outra, a gente viu que mais uma vez a sociedade brasileira se divide, né? E aí a gente teve aí a eleição desse atual governo, né, que ganhou as eleições. Por mais me falem, ainda não me provaram, né, documentalmente que houve fraude nas urnas, e eu tendo a acreditar que realmente não houve fraude nas urnas. Até porque, se nós analisarmos hoje a condição passiva e pacífica da nossa sociedade, mesmo que tivesse ou acontecido ou havido algum tipo de manipulação, eu acho que seria até desnecessário manipular a urna, sendo que aqui no Brasil é fácil manipular a cabeça das pessoas. Porque o brasileiro, assim como em outros lugares do mundo, inclusive aqui na nossa América Latina, a gente tem preguiça de pensar. Ou tem um pouco de preguiça e acaba pensando o que o outro está pensando. Com o advento das redes sociais, isso ficou muito fácil. Porque eu abro o Facebook, eu abro o Twitter, enfim, essas redes sociais, e lá está tudo pensado para mim. É só eu escolher um lado. Aí evita de que eu, né, pare e pense. Então, a grande parte da sociedade, uma parte dessa grande parte, eu vou aqui parafraseando Dilma Rousseff, uma parte dessa grande parte Maria vai com as outras, que pensa no que já está pensado, e a outra parte diz, eu não vou pensar em nada não, eu vou aqui, vou ali. Isso acaba dividindo a sociedade, mas o que saiu das eleições de 2018, sem dúvida nenhuma, foi uma sociedade mais madura, foi uma sociedade mais pensativa, foi uma sociedade com mais capacidade de fazer escolhas mais assertivas. Tanto isso é verdadeiro, que nós tivemos aí a eleição desse atual governo, mas o governo anterior conseguiu eleger uma boa parte aí dos seus pupilos na eleição agora de 2022. É claro, uns estão sendo caçados aqui, outros estão sendo perseguidos ali, justamente por conta disso, por conta dessas posições um pouco mais firmes, um pouco mais pesadas, né? O que eu penso em relação a isso, eu já disse aqui. Eu penso que o Supremo Tribunal Federal está descumprindo uma função que deveria cumprir, né? Está se metendo onde não deveria se meter. E aí, a prova mais cabal disso que eu estou dizendo aqui é que o Supremo Tribunal Federal está debruçado sobre o 8 de janeiro, né? Aquele fatídico 8 de janeiro, onde o pessoal tentou invadir prédios do Congresso Nacional, quebra-quebra, tentativa de explosão, enfim. O Supremo Tribunal Federal está debruçado sobre isso e, mais uma vez, deixa as decisões importantes de lado. Para vocês terem uma ideia, a decisão de onde eu vou gastar o meu dinheiro está com o Supremo Tribunal Federal faz 10 anos, que é basicamente a decisão de aonde eu posso investir o meu FGTS.
O FGTS é um dinheiro meu. É o dinheiro meu que é pago pelo empreendedor. O governo federal não tem participação nenhuma no FGTS. Nenhuma. Ele não ajuda em nada, a não ser guardar o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Porque o dinheiro é meu e quem dá esse dinheiro para mim é o empreendedor. Tá? Não é o governo que me dá esse dinheiro. No entanto, o Estado, como ele gosta de invadir a vida das pessoas, ele gosta de invadir as casas, ele gosta de invadir o nosso bolso, o Estado disse, quem vai cuidar desse dinheiro do trabalhador sou eu. Ele acabou que ficando com esse dinheiro, decidindo sobre ele. Há 10 anos atrás, algumas entidades entraram, principalmente de trabalhadores, entraram no Supremo Tribunal Federal dizendo que era inconstitucional e que esse recurso deveria ser decidido pelos trabalhadores, aonde eu quero depositar o meu FGTS. O FGTS hoje tem uma correção pela taxa referencial, que é muito menos do que é uma poupança, né? Menos da metade do que rende uma poupança hoje no Brasil, em qualquer banco. E o trabalhador não pode tirar o dinheiro dele do FGTS dele, dessa renda da terra, e colocar numa poupança, por exemplo. É isso que está sendo discutido há 10 anos no Supremo Tribunal Federal. E não ficou decidido até agora. Agora, reiniciaram essa semana, entre essa semana e a semana passada, reiniciaram essa discussão. Veio à baila de novo no pleno do Supremo Tribunal Federal. Após 3 votos positivos para que o trabalhador pudesse escolher onde ele vai depositar o FGTS dele, o ministro Zanin pediu vistas. Essas vistas agora não tem prazo, ele pode devolver esse processo quando ele quiser. Porque o Supremo Tribunal Federal, ao contrário, contrariando o que diz a Constituição Federal, contrariando muitas vezes o que diz a lei orgânica deles, os regimentos internos, lei orgânica, cara, eles fazem o que eles querem. Eles são os donos da vez, eles são os donos da bola. Né? E nós ficamos à mercê, mais uma vez, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está há 10 anos patinando lá, e eles estão preocupados em decidir sobre o 8 de janeiro, eles estão preocupados em atuar como polícia, que faz a investigação, como o Ministério Público, que oferece a denúncia, como juiz da primeira instância, que ordena a prisão, e juiz julgador, né, e sentenciador. Então, o Supremo Tribunal Federal, no 8 de janeiro, cumpre todas essas funções, todas funções legais. Não é isso que está na Constituição, a obrigação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o proprietário defensor, protetor da Constituição de 1988. E não o faz. Não cumpre a sua função. Se cumprisse, essa decisão sobre o FGTS já tinha saído há 10 anos atrás. Eu não sei o que tem de difícil de, constitucionalmente, pegar uma decisão que o Estado está colocando a mão no meu bolso, cuidando do meu dinheiro que não é dele. O Estado que eu digo, a União, e dizer, olha, não tem que ser assim. O dinheiro é do trabalhador, ele que tem que decidir. Seria, em tese, uma decisão fácil, uma decisão rápida, uma decisão, até, diria que, simplória. Não precisa, né, ainda que eles queiram, ou que estão fazendo isso, não precisa daqueles votos de 10 folhas. Lá é tudo absurdo, sabe, circense, absurdo circense, vamos dizer assim. Ali não tem nada de jurídico, não tem nada de social, não tem nada de justiça para a sociedade. O que tem ali é muito de coisa circense. Mas, enfim, o Supremo Tribunal Federal não vai decidir mais uma vez, vai demorar mais uma vez, talvez nem decida esse ano. O Congresso Nacional nosso é um Congresso paralisado pela política. Eles misturam os pleitos eleitorais, que a cada 2 anos aqui no Brasil a gente tem um, por isso que eu sou totalmente favorável da união desses pleitos, para que a eleição ocorra a cada 5 ou 6 anos, mas uma vez só, para eleger todo mundo. Prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores, tudo mundo, eleito numa só eleição. Como a maioria do mundo faz, só aquilo, lógico que é um pouco diferente, totalmente diferente, né? E aí eles ficam debruçados a cada 2 anos numa nova eleição e esquecem
de decidir ou de pelo menos dar uma marretada naquilo que realmente importa para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Então, em relação ao aborto, eles, o Congresso Nacional deu sinais de que vai se intrometer nisso, vai fazer uma emenda constitucional, e aí o Supremo Tribunal Federal já deu uma recuada. Em relação ao marco temporal, o Congresso Nacional já fez a lei, já enviou para o presidente sancionar, contrariando o Supremo Tribunal Federal. Mas quando isso é para a sociedade brasileira, para o trabalhador brasileiro, o Congresso Nacional está preocupado com a próxima eleição e não em ajudar o trabalhador ou fazer uma lei mais clara, mais específica sobre o FGTS do trabalhador. Por essas e por outras é que eu iniciei aqui dizendo que a sociedade começou a se transformar. Essa transformação não veio porque ele elegeu um sistema de governo ou outro sistema de governo. Não veio porque ele elegeu um governo que pensa X ou que pensa Y. Não. Eu acho que a maior mudança ou responsável por essa alteração no pensamento social foi justamente a troca de informações, né? Foi as redes sociais. O advento das redes sociais e a expansão das redes sociais do país fez com que a gente conseguisse enxergar um pouco mais. Infelizmente, o uso indevido das redes sociais, o uso inadequado e inapropriado, ainda atrapalha com aquele fato que eu acabei de dizer, com a preguiça que nós temos de pensar, que boa parte da sociedade tem que pensar. Então ela vai lá no WhatsApp, ela recebe lá uma fake news. Cara, é fácil saber o que é uma fake news, é lógico. Mas olha, rapaz, olha isso aqui, você viu? E já vai passando para diante o vídeo. Isso aqui tem preguiça de pensar. Pega o que você recebeu, vai pesquisar. Ah, mas eu não acredito na imprensa brasileira, que a imprensa brasileira, toda ela está contaminada. Toda ela está contaminada por um sistema de governo, esse ou aquele. A imprensa brasileira, como toda empresa, ela quer ganhar dinheiro. Ela só quer isso. Ela não quer se meter em governo. Quando ela se mete, é para dar opinião favorável. Esse ou aquele sistema, porque ela quer ganhar dinheiro. E notícia é notícia. Quem não gostaria de dar um furo de reportagem que uma ministra, igual eu recebi essa semana ou semana passada, uma ministra do governo fez um discurso bem enrolado sobre... Claro que é uma fake news, gente. É só abrir o vídeo e olhar. É só abrir um vídeo. Ele foi feito numa Deep Web. É só abrir um vídeo e olhar. Até porque nós tivemos recentemente aí, vamos dizer assim, o acidente de Dilma Rousseff no nosso país. E todas as gafes da Dilma Rousseff tá aqui, ó, hoje, para todo mundo ver. Mas elas já estavam à disposição lá atrás. Lá não precisava de Deep Web. Mas nesse caso dessa ministra aí, claro que é uma Deep Web. Então o povo tem preguiça de pensar, tem preguiça de procurar a informação correta. Tem preguiça de entender. Então é mais fácil eu querer isso e não querer aquilo. Isso é assim, é como se fosse uma criança. Eu não quero esse brinquedo, eu quero esse. Ah, mas esse aqui é melhor. Não, mas eu quero esse aqui. Porque ela tem preguiça. Hoje a sociedade, parte da sociedade tem preguiça de pensar. Pensar, talvez, no que é bom hoje e no que pode ser bom amanhã. Então, as escolhas de governo que nós fazemos hoje, as escolhas de votos que nós fazemos hoje, são escolhas que não dizem respeito ao nosso pensamento. Sim, a grande parte é o pensamento do outro. As pessoas se influenciam pelo que o outro posta, pelo que o outro fala, pelo que o outro coloca. E tem muita discussão, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, estamos aí numa grande discussão na Câmara Municipal sobre vários temas que são importantíssimos para a nossa sociedade. É claro, o que eles vão fazer, se vão votar contra ou se vão votar a favor nesses diversos temas, isso cabe a cada parlamentar, porque ele deve consultar a base dele, ver o que a base dele pensa e aí votar conforme a base. Quem é a base do vereador? O eleitor. Onde que ele foi eleito? Ele foi eleito na sociedade. Tem vários eleitores. Cara, coloca na sua rede social aqui. Eu gostaria de uma opinião sobre determinado assunto. Eu gostaria que o meu eleitor, quem votou em mim,
falasse sobre esse tema. É simples assim. Eu tenho certeza que você vai conseguir boa parte do seu eleitorado dando opinião naquele tema em que você vai discutir na Câmara. E aí tira essa impressão de que assim, ele votou X ou votou Y, ele votou junto com o prefeito. Não, cara, ele votou com a consciência do seu voto. Ele votou com a consciência do seu eleitorado. Ele votou com a consciência da sua base política. O que a gente mais vê e mais vai ver agora, no final desse ano, início do ano velho, é pessoas discutindo política pública sem nunca ter praticado política pública. Isso é muito perigoso, porque elas só apontam o que está errado, mas não apontam soluções. Como que um candidato a prefeito, eu gostaria muito de saber disso, como que um candidato a prefeito lá em 2024 vai discutir a cidade, políticas públicas, sem conhecer o que está em trâmite lá na Câmara Municipal. Agora esteve em trâmite já também há 2 meses atrás, que foi a LDO. Hoje a LOA está lá, que é a Lei Orçamentária Anual. Como que um candidato a prefeito vai discutir as políticas públicas que vão atingir diretamente a nossa sociedade se ele não conhece a tríade do orçamento público? Plano Plurianual, LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Se ele não conhece essa tríade, em relação ao município em que ele vive, ele não tem como discutir, sinto muito, mas ele não tem como discutir nenhum tipo de política pública. Porque toda política pública que ele for propor, ele vai ter que falar de onde vai vir o recurso. Mas como hoje, momentos eleitorais não são feitos dessa forma, né? Momentos eleitorais são feitos de rinha, briga, né? De quem se dá bem no debate, mitando em cima do outro, sei lá, deixando o outro que saia. É só isso que importa. Discussão de política pública se limitou. Eu sou contrário à construção, sei lá, do posto de saúde em determinado lugar. É só explicar por quê, é só explicar onde você quer levar esse posto. Eu sou contrário que as pessoas estão em fila de exame de sangue. Ótimo. Você tem que dizer de onde vai vir recurso para aumentar a quantidade de exames dessa fila. Será que os candidatos que vão discutir a nossa cidade no ano que vem sabem quanto que a gente está investindo em saúde, em educação, em infraestrutura, em programas sociais nos últimos 5 anos? Talvez agora, porque a gente está entrando nesse tema, eles vão até tentar dar uma olhada nisso, né? Mas não é essa discussão que vem à baila no momento político eleitoral. E não é em Pederneiras, não. É no país inteiro. É no país inteiro. Eu lembro na última eleição em que o Ciro Gomes participou, eu até gosto do Ciro, acho que ele é um cara legal, pessoa, não político. Mas ele falava muitas asneiras sobre o orçamento público, né? Sobre as formas das políticas públicas. Falava muita coisa certa, falava. Mas às vezes ali no ímpeto da resposta rápida, ele acabava atropelando algumas coisas que a gente que se interessa, que tem curiosidade, dizia assim: nossa, Ciro, mas você errou um negócio desse, cara. Um número tão palpável que está lá no site de transparência. Então, gente, nós vamos chegar num momento político eleitoral que o eleitor, mais uma vez, vai para a urna escolhendo o menos pior, como nós fizemos nas 2, 3 últimas eleições, ou deixando que escolhessem com a gente desde a redemocratização lá em 1989. É melhor deixar que uma emissora de TV escolha o meu presidente. Então nós vamos chegar em um momento crucial de políticas públicas que estão aqui mais próximas de nós, que é um momento de escolher o nosso prefeito, mais uma vez com uma venda nos olhos. Nós vamos escolher talvez um prefeito, se ele é de esquerda, de direita, de centro. Primeiro que a sociedade não tem maturidade para discutir o que é direita, esquerda, centro-direita, que não é tão simples assim, não é tão simplório como eles colocam aí. Não é bem assim, não. Um é radical, o outro é não sei o quê, o outro é... Cara, não é bem assim. Tudo tem um lado A e lado B, né? E, mais uma vez, repito, a nossa sociedade, de uma maneira geral, os municípios
os eleitores dos municípios, que é uma oportunidade muito importante para ele, uma eleição municipal, que ele vai escolher o cara que vai realmente aplicar a política pública, que vai chegar rapidinho nele. Ele vai ter que escolher pelo menos pior. Que a falta de condição de um debate franco sobre o orçamento público, sobre as políticas públicas, sobre aonde investir, e isso não vai ocorrer. Até porque o próprio eleitor não está habituado com isso. Quando ele encontra um candidato nos municípios e resolve discutir numericamente as possibilidades do orçamento para direcionar as políticas públicas, ele acha que o cara está falando coisa... Por quê? Porque ele não tem interesse em procurar. Tem dados importantíssimos sobre a nossa cidade que, a partir desse nosso editorial, eu vou começar a trazer aqui para ver se desperta o interesse do nosso eleitor, para que a partir de janeiro, ao invés de ficar na rede social falando mal desse ou daquele vereador, desse ou daqueles prefeito, do ex-prefeito, do ex e do atual, ele vai buscar realmente a informação que deve interessar a ele, para ele fazer uma escolha correta na hora de apertar lá na urna o número do candidato que está escolhendo. Nós precisamos acertar na qualidade, porque na quantidade a gente já não acerta mais. Então a gente precisa melhorar a qualidade. Nós precisamos ter parlamentares que tenham postura de representar a sociedade, que tenham no mínimo educação, respeito, não só pelo eleitor, mas pelos seus pares. É só isso. E é lógico, algum conhecimento de política pública, né? E eu não vou discutir política pública, eu não posso discutir um projeto de lei que eu não sei nem do que se trata. Eu não posso propor uma emenda em um projeto de lei que eu não sei se aquela emenda minha é inconstitucional ou não. Ah, mas o parlamentar não tem obrigação de saber. Ele não tem obrigação de saber tudo. Mas o básico ele tem que saber. O básico ele tem obrigação de saber. Porque quando se elege, é só ir aqui, ó. Curso para vereador recém-eleito. Pô, você vai ter no YouTube, o cara lá, eu tenho até o... Depois, se vocês quiserem, eu boto o link aqui embaixo. Ele fala em 40 minutos o que o vereador precisa fazer. 40 minutos. Ele é bem mais rápido que eu. 40 minutos. Então, ninguém se interessa. Por essas e por outras é que nós vamos sempre agora, a partir desse programa, nós vamos começar a discutir a nossa cidade. Vamos discutir as políticas públicas da nossa cidade e começar a fazer análise dos pré-candidatos aí, tanto a prefeito quanto a vereador, se eles têm condição mínima, basilar, de manter um mandato aí dentro daquilo que a sociedade espera dele, a representatividade, que afinal de contas ele é a caixa de ressonância da sociedade, tanto o prefeito quanto os vereadores, são a caixa de ressonância da nossa sociedade. Ele deve ir lá dizer que o grupo de eleitores dele não quer isso e quer aquilo. Consultando esse grupo, é claro, né? Não é tirando da própria cachola. No nosso próximo programa, nós vamos entrevistar o odontólogo, dentista aqui da nossa cidade, que é o Dr. Gabriel, Vitor Gabriel, e nós vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal, e infelizmente o nosso país não é muito dado à saúde bucal, e a gente sabe que é pela boca que entram várias doenças no nosso corpo, os dentes. Esse odontólogo vai explicar isso pra gente. Anteriormente a gente não teve programa nas últimas 2 ou 3 semanas, porque infelizmente eu estava em viagens e eu não consegui gravar os programas, mesmo estando em viagem. Estive em Brasília, São Paulo e não pude gravar o nosso programa. E é claro, os nossos patrocinadores, né? O supermercado Walmart, que esse é o supermercado da família Pederneirense. Eles estão agora em franca expansão. Sem dúvida nenhuma. Eu vou dar uma dica aqui de preço que você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu como muito morango porque tenho que controlar a minha diabetes, e o morango é uma das frutas que os médicos indicam para que a gente compre. Eu compro um morango e procuro preço na cidade inteira. Preço médio, 9, 7, 9,90, 10, chegou até R$14 uma caixinha de morango. No supermercado Roma, você compra morango a R$4,99. E agora, acho que vai vir uma nova leva aí, que eles estão prometendo uma mega promoção de morango.
E não é só no Morango, é a melhor carne da cidade. Supermercado Roma, preço de carne de pizza pronta, supermercado Roma. Vai lá, procura os nossos amigos lá. Quer sair bem na foto? Procura o Diego. Diego Fotografia. Cara, o cara é magnífico, fantástico. Vai fazer uma festa, aniversário do seu filho, casamento, bodas de prata, de ouro, de diamante, chame o Diego. Você vai ter as melhores fotos, das melhores posições para você guardar o resto da sua vida. E esquece isso aqui é para a gente fazer selfie só. Para tirar foto profissional é com o Diego do Fotografias. E é lógico, o dono desse estúdio aqui, que é o Jackson, que nos agracia também aqui nesse nosso programa. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Lembrando que a gente vai, a partir do próximo encontro, esse já foi, né? Falar mais sobre as políticas regionais e as políticas locais. Um abraço.